Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, está começando mais um podcast do Letra. Esse podcast de hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito aqui de Paraíba do Sul, João Vicente. Mas lembrando para você que esse vídeo vai estar passando na TV Unidos, na Rádio Unido Gospel e nas redes sociais da TV Unidos. Nos acompanha, acesse lá, acompanhe o nosso canal, se inscreva e participa. E a gente vai conversar agora com o João Vicente, o ex-prefeito aqui de Paraíba do Sul. Vamos bater um papo. Uma boa noite, João Vicente. Muito obrigado por ter atendido o meu convite e estar aqui hoje conversando conosco. Fique à vontade. Ô, meu amigo Wagner Letra, quero te dizer que primeiro eu gostaria de pedir licença por estar aqui no seu estúdio, junto aí com toda a sua produção. Gostaria muito de agradecer a vocês o convite que me foi feito. E para a gente poder vir aqui, bater esse papo, para a gente poder discutir, para a gente poder criar até uma certa polêmica de alguns segmentos, de algumas ações. A gente que já esteve na atividade pública por muito tempo e continua nela, pode ter certeza que eu acho que eu vou poder também dar a minha contribuição aqui e você vai poder ficar muito à vontade de me provocar para que a gente possa discutir sobre os diversos assuntos em relação à nossa cidade, principalmente aqui em Paraíba do Sul. E passar um pouco, do que aconteceu, relembrar as pessoas. Antes de a gente entrar nessa parte política, vamos dizer assim, foi a época que você foi prefeito aqui em Paraíba do Sul. Eu acompanhei, essa campanha política, que foi muito boa. Dei os parabéns pelaquela época. Mas eu poderia, assim, para quem não te conhece, quer conhecer, ou daqui de Paraíba do Sul, os mais jovens, ou quem for fora de Paraíba do Sul, falar um pouco assim da onde você mora, onde você reside, contar um pouco, pessoal seu. Maravilha, feliz, bom, muito bom em falar sobre a nossa origem, né? Importante. Eu sou filho caçula de 11 filhos, né? Hoje somos só 8, né? Eu perdi meu pai, eu ainda era muito jovem, eu só tinha 18, 19 anos. Minha mãe eu perdi agora há uns 15 anos atrás. A minha mãe foi funcionária pública da Prefeitura de Paraíba do Sul, trabalhou na Secretaria de Fazenda, ali naquela parte de PTU, durante 35 anos. Então eu fui nascido e criado ali na Rua das Palhas, aqui em Paraíba na cidade, ali ao lado do Zumira Torres. Eu nasci naquela casa lá, que era da minha mãe. Hoje ainda tem meus irmãos que moram lá. E me casei. Me casei aos 33 anos de idade. E construí a minha casa ali no bairro do Inema, onde moro até hoje. Me casei com a Bernadette Ferreira. A Bernadette é muito conhecida também. Ela pôde desempenhar um trabalho muito legal aqui em Paraíba do Sul, enquanto trabalhou aqui na prefeitura. Hoje a Bernadette trabalha lá na prefeitura de Comendador Levi Gasparião, onde desenvolve um trabalho legal também, dentro da área dela. Meu único filho já tem 26 anos de idade. Já se formou em engenharia de produção. Hoje ele está trabalhando lá na cidade de Barra do Piraí, numa metalúrgica lá, dentro da atividade dele. Então a minha vida é de uma origem muito simples, né? Foi assim que eu comecei na vida. Até que comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com meus 13, 14 anos, e as pessoas às vezes me questionam, porque eu inclusive sou aposentado por tempo de serviço. Porque me aposentei muito cedo, porque comecei a trabalhar muito cedo, acabei me aposentando antes até da reforma da Previdência no ano de 2019. Achei que eu não merecia sofrer aquela covardia da reforma da Previdência. Eu vou me aposentar, porque vou continuar trabalhando, né? Então, não justifica porque eu perder, contribui muito. Eu, aos 14 anos de idade, meu primeiro trabalho foi com o Carlinhos Michel. Carlinhos Michel era um irmão de criação nosso. Até hoje os filhos dele me chamam de tio e tal, porque ele chegou a morar na minha casa, na Rua das Paras lá.
Enfim, aí eu trabalhei com ele, ele tinha uma cerâmica lá em frente à Ermitage. Talvez você não é da sua época, Não, mas eu tinha 14 anos de idade, ou 15 anos. Trabalhei com ele lá 2 anos. Em frente à Ermitage tinha uma cerâmica de tijolo de barro. Trabalhei lá, trabalhei uns 2 anos. Posteriormente fui trabalhar no Hospital de Paraíba do Sul. Saindo dali, eu me lembro que a gente estava envolvido numa campanha de prefeito do meu primo, do Luiz Augusto, do Guguta, né? Eu trabalhava com ele no hospital também lá. E aí me envolvi também na campanha dele, acabou eu saindo dali e indo trabalhar na prefeitura com ele. Também. Aí que começou a parte pública, né? Mas eu tinha muita necessidade de estudar, e a gente estava tentando galgar o espaço para ver qual faculdade, e tinha aquela dificuldade de poder pagar uma faculdade, não era fácil, né? Eu ali com 22, já 23 anos. Naquele mas tempo eu passei no vestibular, consegui passar no primeiro vestibular lá em Valença e fui fazer Direito. E aí, nesse período que eu fui fazer Direito, eu atendia muito o ex-prefeito Rogério Onofre, lá na prefeitura. Ele já era advogado, né? E acabou ele me convidando para ir trabalhar com ele. Eu acabei indo trabalhar com ele, então eu me antecipei muito nessa parte jurídica, porque eu comecei já trabalhando na parte jurídica como um advogado logo no primeiro ano de faculdade. E eu trabalhei ao longo de todos os anos da faculdade, eu trabalhei de assistente com ele. Ele fazia parte de imobiliário, uma série de coisas, ele era muito... eu diria que ele teve muita produção na atividade dele jurídica, né? Tanto que antes dele ser prefeito, ele já tinha uma desenvoltura nessa área jurídica muito grande. E eu acabei tendo muito benefício com isso, porque eu saí da frente, né? Até que posteriormente me formei, fui abrir meu escritório de advocacia, trabalhei muito na área jurídica, fui advogado do Banco do Brasil, fui advogado da Auto Latina, terceirizei muito meus serviços e procurei trabalhar. Até que no segundo mandato do ex-prefeito Rogério, ele me convidou para trabalhar com ele no governo. E foi ali que eu deslanchei mais na parte política, né? Porque acaba você entrando na atividade pública e você, como advogado, acaba tendo um discernimento melhor para desenvolver suas ações, né? E eu acho que eu fui bem sucedido nas minhas funções e acabei sendo indicado posteriormente para ser candidato a prefeito. Aí isso foi mais ou menos em que época mesmo que você recebeu esse convite? Isso foi em 2004, foi justamente no ano da eleição. No ano da eleição. Foi tudo muito, muito rápido, eu, na verdade, eu não trabalhava para ser candidato a prefeito, eu trabalhava muito na minha parte técnica, jurídica, administrativa. E eu acabei sendo indicado. Você já esperava por isso ou foi uma coisa assim, uma surpresa? Não esperava por isso não, foi realmente uma surpresa. Porque você já tinha uma coisa assim, uma profissão direcionada, que era o direito, né? Aí Verdade. chegou o cargo político. E o que você achou ali no momento que você ia conseguir, não ia? Como é que foi a campanha ali? Só pra gente relembrar um pouco. Tive que pensar muito até em aceitar, porque primeiro que eu não estava trabalhando para aquilo. E aí, quando a gente foi, aí você está pedindo os termômetros daqui, dali, família, se a família ia aceitar que eu fosse candidato ou não, porque a gente sabe como é que funciona a política. A política não é fácil, é um desgaste danado. Mas, enfim, acabou eu aceitando ser lançado candidato, fui aprovado lá pelo partido e finalmente ganhamos a eleição, né? Ganhou. E você lembra de quantos votos daquela época que você foi bem? Na verdade, eram 2 candidaturas só. Eu ganhei a eleição, parece com uma diferença de 1.800 votos. Eu parece que tive 13 mil e alguma coisa. A adversária lá, a política, teve 11 mil e alguma coisa. Essa foi uma diferença, parece de 1.800, 1.900 votos. Aí você veio e assumiu. Qual foi suas primeiras ações dentro da prefeitura daquela época? Olha, uma das primeiras ações que eu tive que implementar na prefeitura foi o seguinte: eu tinha certeza de que o prefeito não age sozinho. E eu fiz uma convocação com os servidores públicos para vir administrar conosco a prefeitura, porque o prefeito, ele dá o caminho, mas ele, se não tiver uma boa equipe de trabalho, se não tiver envolvimento dos servidores municipais, você não consegue fazer nada. E aí que eu tive algumas ideias, né? A gente fez as contas lá e chegou à conclusão
que é o seguinte, que tinha muito servidor ganhando um salário mínimo e meio, e nós chegamos a servidor, que eu fiz um decreto que nós determinamos que nenhum servidor público poderia ganhar menos do que 2 salários mínimos. Naquela época, parece que o salário mínimo era R$520. Então ninguém ganhava menos do que R$1.040. Você imagine hoje um salário mínimo de R$1.302, se o servidor ganhar 2 salários mínimos, seriam praticamente R$2.604. Então, para Paraíba do Sul, você imagina o varredor de rua, o catador de lixo, ganhando pelo menos 2 salários. Hoje eu não tenho muito conhecimento do qual o salário deles. Mas naquele momento lá atrás, eles ficaram satisfeitos. Porque estava se sentindo valorizado, né? Procurei valorizar muito o servidor público. Outra questão que eu fiz, que dava para fazer também, com envolvimento técnico das pessoas, nós chegamos à conclusão que você pagar o servidor até o 5º dia útil do mês seguinte, era um pouco... Eu falei, eu acho que dá para a gente reduzir esse espaço de tempo. Fizemos uma engenharia lá e chegamos à conclusão que dava para pagar dentro do próprio mês. E aí estabelecemos um calendário para o servidor público de pagar sempre no penúltimo sábado de cada mês. Então, tinha mês que o servidor recebia, por exemplo, nós estamos em outubro, recebia no dia 20, 22, 23, porque a gente conseguia antecipar o salário no penúltimo sábado dentro do mês. E antes do mês acabar, ele já tinha o seu salário. Ele já estava com recurso. E até ajudaria, porque ajuda, né? Porque hoje a gente sabe que chega no final do mês, chega as contas, o banco compra, mercado, lota tudo. Adiantando, facilita até a locomoção do funcionário a agir na logística, né? Você bota a liquidez na mão do funcionário. E o dinheiro é dele, porque você vem lá fazendo um caixinha desde o início do mês até o final do mês. Só que você tem, aí às vezes você quer completar a folha com o total daquele líquido que você tem que repassar para o funcionário e mais os encargos. E a gente chegou à conclusão que já lá perto do penúltimo sábado de cada mês, você já tinha o valor suficiente para repassar para os funcionários. E os encargos você ia juntando posteriormente. Então, quer dizer, essa é a engenharia. É um arroz com feijão, uma coisa muito simples e que funcionou. Que ajudou. E a gente conseguiu, no tempo do meu governo todo, manter esse calendário. E assim, hoje, né, em Paraíba, se fala muito em questão de parte urbana, asfalto, iluminação, postos, mas poucas pessoas sabem, né, que você ajudou nessa área que ter o asfalto na cidade, ter alguns desenvolvimentos que outros prefeitos estão pegando só carona, né? Vamos botar assim. Passa um pouco sobre isso aí das suas ações, do que você realizou, como você falou aí do asfalto, da ponte. É verdade. Pode relembrar isso aí. Eu fui eleito num grupo político que a gente tinha um desenvolvimento muito forte na cidade, né? Então não tem como negar isso, porque eu acho que isso foi muito significativo para a minha eleição. E o que aconteceu? Desde o primeiro início eu tinha que manter aquele ritmo. E porque eu estava muito envolvido, e a gente acabou tendo força para manter aquele ritmo meio que acelerado. E enquanto isso a gente sabia, eu tinha lá, eu vivia muito, aliás, eu já tinha um conhecimento muito bom dentro do governo do Estado, e eu frequentava muito. Eu estava toda semana lá visitando os governos, visitando as secretarias, apresentando diversos projetos para Paraíba do Sul. E foi ali, eu acho que as autoridades lá acabaram me dando benefício para ficar livre de mim, porque eu estava lá todo dia pedindo alguma coisa. E foi assim que nós conseguimos asfaltar de Queima-Sangue a Cebolas, que é um projeto importante para Paraíba do Sul. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo aí que estão terminando o asfalto lá de Cebolas até Fagundes, que fazia parte de um projeto maior, que era porque a gente liga a cidade de Paraíba do Sul ao município de Petrópolis. Muito importante, porque tem muito investimento naquela área, muito empreendimento, muito loteamento, muitos condomínios lá. Então a gente sente que ali está gerando muita renda, muito trabalho. Importante esse asfalto. Uma pena que demorou tanto para sair, né? O projeto já tinha começado lá atrás. Isso já tinha começado lá atrás. No governo do meu antecessor, a gente já tinha conseguido, eu era secretário, a gente tinha conseguido asfaltar ali de Fernandó até Queima-Sangue. E no meu governo, ali eram 5 quilômetros.
ali de Fernandópolis a Queima-Sangue. Depois de Queima-Sangue a Cebola parece que eram 11,3 quilômetros, se eu não me engano. E aí tinha agora mais 8 ou 9 quilômetros até Fagundes, que está conseguindo se fazer. Aí isso 16 anos depois, ou 17 anos depois. Então eu acho que a gente peca porque não tem uma velocidade constante. Porque é necessário que as autoridades estejam lá frequentando as secretarias de Estado, estejam a todo momento apresentando projetos para poder trazer para o município. Porque lá é o seguinte, quem chega primeiro leva. E quem for mais chato lá, quem for mais pidão, tem que levar primeiro. Cai em cima. Não é verdade? Então a gente conseguiu, né, e eu não estou falando só desse asfalto, esse asfalto de 11,3. Eu estou falando que de você conseguir pavimentar mais 50 ruas dentro da cidade. Aí você vai me perguntar, mas aonde foi isso? Aí eu posso te falar, no bairro onde você mora, Bela Vista, todas as ruas do bairro Bela Vista eu asfaltei. Eu asfaltei todas as ruas do centro do Inema, do bairro do Inema. Aí, mas aonde? Eu asfaltei o Morro do Hospital, asfaltei o Morro da Light, Alameda Paraíba, eu asfaltei a Rua Silva Jardim, enfim, a gente vai lembrando e a coisa funcionou. E nesse contexto foram 50 ruas. 50 ruas além do asfaltamento de Queima-Sangue a Cebolas. Então, eu acho que nesse contexto eu fui muito feliz no meu governo, porque a gente trabalhou muito. E olha a dificuldade maior. Quando nós conseguimos asfaltar de Queima-Sangue a Cebolas, a gente não tinha uma... Isso eu estou falando aí há 16, 17 anos atrás. A gente não tinha uma equipe técnica, a gente não tinha recursos. E naquele momento a governadora Rosinha Garotinho falou comigo, olha, eu te dou a massa asfáltica, mas a parte técnica lá, a base, você que se vira. Olha só, aí eu te pergunto, eu tinha como perder esse asfalto? Não podia, né? Não. Então eu tive que me virar com toda a dificuldade de mão de obra, de recurso, e fazer a base na medida do possível, e foi feita e a obra foi inaugurada. Isso é o mais importante. Então, a gente tem que ver esse esforço, o esforço dos servidores públicos. Naquele ali, quando eu falei com eles, olha, nós ganhamos uma massa asfalto. Agora nós temos que pavimentar e a gente precisa se movimentar, se mobilizar para fazer o melhor possível. E porque o asfalto vai chegar. E foi uma loucura, você não tem noção do que é você saibrar aquela estrada toda, preparar a base, aluga pé de carneiro, aluga carro, aluga maquinário, né? É uma loucura. E você tinha, se eu não preparasse a base naquele momento, eu perderia a massa que estava lá disponível para mim. E asfalto, você trabalhar com asfalto quente é uma loucura, porque você ganhou de trabalho, está programado lá no período X a Z, você ter aquele asfalto. Se você não preparar o terreno para receber a massa, você perde tudo. E foi assim que a gente fez muita obra de asfaltamento. E além do asfalto, teve outras obras muito importantes aqui para a cidade naquela época, né? Olha, aí uma das obras mais importantes que eu acho que foi para Paraíba do Sul foi a nova ponte. A nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Tá, e até hoje ajudando as pessoas. Você imagine se nós não tivéssemos essa ponte aqui em Paraíba do Sul. Você imagina, porque a gente tem uma ponte antiga que foi feita por escravo, uma ponte centenária. E aí a gente consegue fazer uma ponte e não sequer ter uma obra dentro do espelho d'água. Então, quer dizer, era boa para o meio ambiente, porque não tinha que fazer obra dentro do espelho d'água, você pode ver lá, uma ponte em curva, um projeto técnico legal, que foi aonde que a opção para colocar ali. Mas a questão da ponte tinha diversas demandas. Tinha denúncia no Ministério Público para não sair a ponte, tinha falta de todas as licenças ambientais para fazer a ponte. Aí eu assumi a prefeitura e me debrucei sobre aquilo e falei, não é possível, isso vai ter que sair. Procurei a governadora Rosinha, fui ao então secretário de governo, Antônio Garotinho, e falou, meu filho, essa ponte lá está muito enrolada, tem ação na justiça contra ela, você vai conseguir. Falei, governador, eu quero que o senhor me dê autonomia, se eu conseguir resolver essas questões, o senhor libera essa ponte para mim? Eu falei, meu filho, se você conseguir vencer todos esses obstáculos, eu libero a ponte para você. Eu falei, é uma missão que eu não posso abrir mão dela. Não deu outra, Wagner. Eu recorri à ANA em Brasília, eu fui à PM, eu fui a todos os órgãos ambientais e consegui todas as licenças. Por quê? Gente, é uma ponte que não tinha obra dentro do espelho d'água, então a gente não via por que
tanta dificuldade, tantos obstáculos? Por que tinha uma determinação judicial para que a ponte não saísse? Porque a ponte já estava licitada. O governo do estado já havia feito a licitação. E ali já tinha um caminho para passar, sem nem já tinha um caminho. Árvore, nada disso. Mas aí tinha uma outra polêmica, porque ali tinha que se tirar 3 ou 4 metros do campo do social e tinha que tirar também 3 ou 4 metros do posto Beira-Rio. Eu falei, peraí, gente, vamos pensar. A gente tem que desapropriar onde? Desapropriar do lado que não tem construção ou do lado que tem construção. É evidente que a gente teria que fazer uma desapropriação onde não tinha construção, que o custo seria economicidade para o município. E foi isso que eu resolvi, porque aí depois eu fui saber que a gente envolvido no processo judicial, que estava lá embargando o início das obras, junto também tinha as questões, aí porque tinha uma questão ali com o posto Beira-Rio. Aí eu cheguei à conclusão, falei, peraí, virei para o governador, expliquei a situação para ele, o presidente do DER, que era o responsável pela licitação da obra também, chegamos à conclusão que não havia necessidade de desapropriar a área do posto de gasolina, que seria suficiente só desapropriar uma parte do campo do social e que não iria acabar com o campo. Ainda iria permitir que continuasse ali a prática esportiva dentro do clube social. E foi naquele momento que o presidente do clube social, que ainda era o Binha, a quem a gente deve muito agradecimento, porque ele não colocou nenhum obstáculo, ele sentiu a necessidade da cidade de obter aquela ponte e liberou de imediato e demos início ali a uma desapropriação amigável, tranquila, e não foi necessário a gente entrar em polêmica com o posto Beira-Rio, manteve-se onde tem área construída, não foi preciso, porque você ia desapropriar uma área construída e ia ter que fazer a destruição de toda aquela obra. Né? Então a gente optou por onde não tinha obra e que roubou um pouco ali da parte do campo social e que foi o suficiente para a ponte passar. Foi aí que a gente, após conseguir essas licenças ambientais, e eu me lembro que eu fiz questão de acompanhar isso pessoalmente, e eu me lembro que, na época, quem era a juíza responsável por esse processo era a doutora Ellen. E a doutora Ellen foi muito solícita, eu expliquei toda a situação para ela, vi as pendências que estão dentro do processo, e falei com ela, doutora Ellen, a gente está aqui com essa questão, com esse embargo aqui da ponte, mas eu acho que eu consegui juntar todos os elementos aqui que eram objeto desse embargo. Eu pediria à senhora, porque a gente tem um compromisso com o governo do estado, de fazer essa ponte aqui. E parece que eu consegui vencer todas as dificuldades. Aí a doutora Ellen me pediu lá um prazo para ela analisar. A gente tinha juntado uma petição pedindo a desobstrução, né, aquele impedimento. E aí passou uns dias lá, eu fui comunicado pela doutora Ellen que, olha, se depender da justiça, você toca seu barco, está liberado. Rapaz, no dia seguinte eu estava lá no Rio de Janeiro já, com a revogação daquela liminar que impedia a obra. E aí me surge outro problema. A empresa que havia ganho a licitação da obra estava desinteressada de fazer a obra. Que loucura. Até que nós conseguimos falar, se você está desinteressada, o governo do estado está dando início de obra, memorando de início de obra, e o cara... O que aconteceu? Eles renunciaram, o primeiro colocado renunciou a oportunidade de fazer as obras da nova ponte, e o segundo colocado assumiu e fez a ponte. A ponte está aí pronta, né? Infelizmente, né, eu não pude inaugurar a ponte, porque eu perdi o meu mandato, faltando ele 30 ou 60 dias para a inauguração da ponte. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz porque a ponte está lá, né? Quem inaugurou, foi eu que inaugurei, quem inaugurou. O importante é que todo aquele nosso trabalho, nós obtivemos um êxito e que foi muito importante. E eu te falo o seguinte, eu acho que Paraíba do Sul já devia estar pensando numa outra terceira ponte. Por isso que eu te digo que a gente precisa de velocidade aqui na administração. Até porque a frota de veículos... A cidade cresceu muito e a gente precisava ter estudos técnicos para fazer uma outra ponte em outra área. Aquela estava programada para aquele local ali, tivemos que fazer ali. Imagina se não tivesse área, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar grande, precisa sonhar grande. E para conquistar alguma coisa. Eu acho, assim, pelos comentários das pessoas, seria ideal, não sei, né, poderia ser, aproveitar até a estrutura ali da Ponte Preta, né, para ter um acesso melhor. Eu acho que é válido fazer um estudo técnico sobre isso, mas eu ainda acho que ela teria que abrir mais, teria que ser mais longa.
Descentralizar as coisas. Quando você começa a centralizar muito, você não permite um desenvolvimento adequado para a cidade. Então precisa pensar grande, precisa descentralizar mais. Agora, isso depende de estudo técnico, né? Eu sou advogado, não sou engenheiro, né? A gente Aí apenas estamos fazendo um comentário do que poderia ser viável para a cidade, né? Verdade. Você quer ver a gente... Uma outra obra importante que nós conseguimos também foi dar continuidade às obras do Parque Salutares. Eu tive a felicidade de deixar 70% daquelas obras prontas. E o melhor, 100% dos recursos em caixa para terminar da obra. Outra obra importante também, a obra do Hospital do Povo. Hoje a gente chama o Hospital do Povo de Dona Lindu, né? Na verdade, o Hospital do Povo, eu terminei as obras. Eu lembro que no ano de 2005 faltavam 4 parcelas de R$550 mil para a gente receber do governo do estado e a gente conseguiu. Né? Eu me lembro que o secretário de saúde, Gilson Cantarino, que era muito fã da gente, que gostava muito, viu o nosso empenho, nós conseguimos receber as últimas 4 parcelas de R$550 mil, isso em 2005. Totalizavam 2.200.000. Conseguimos finalizar a obra do Hospital do Povo. A gente ia partir para a próxima etapa, que seria o equipamento do Hospital do Povo. Mas essa questão do Hospital do Povo aí, eu acho que a gente vai precisar de um outro tempo para a gente conversar melhor sobre isso. Que é bem complexo, né? Porque isso é muito complexo, porque as obras físicas foram terminadas. A gente tinha um projeto original de um hospital de alta complexidade, de um hospital de porta aberta, um hospital com pronto-socorro, com emergência, com cirurgia cardíaca, com tudo isso. Aí, de repente, eu já tinha saído da prefeitura, eu já não estava mais lá, e quando eu soube depois que aquelas obras físicas já não iam valer mais, fizeram uma outra obra lá e transformaram aquilo em um hospital de traumatologia. Não estou aqui desmerecendo o hospital de traumatologia, não, porque é importante, ele atende 92 municípios da região. Mas eu, como gestor público, não admitiria isso. Porque eu acho que era muito importante para a cidade aquele projeto primitivo. Hoje a gente estaria com o Hospital das Clínicas aqui, o Hospital Nossa Senhora da Piedade, muito mais desafogado, que a gente teria um hospital estadual atendendo a nossa região centro-sul aqui. Enquanto que a demanda da traumatologia se conseguia de forma mais fácil de resolver. Tem que a questão é parecida com o que a gente está falando do trânsito, né? A população está crescendo, está se desenvolvendo na cidade, então como precisa de uma organização do trânsito, mas também nessa área, que é a área de saúde também, né? E essa área, por que eu toco desse assunto? Aquele prédio lá, do hospital lá, é da prefeitura, né? Nós é que demos uma permissão para o Estado gerir. Ótimo, maravilha, até porque o Estado tem mais recursos para gerir aquilo. Mas, projeto primitivo, volta a falar. Né? O projeto primitivo era uma coisa mais abrangente, era um hospital de alta complexidade e que a gente não tinha na região. O que seria aquilo? O hospital era para isso. Sim. O projeto consistia nisso. E o hospital ia abranger várias áreas. É um hospital de alta complexidade. Então, a gente iria desafogar o Hospital Nossa Senhora da Piedade, ele ia desenvolver a sua gestão lá mais leve, mais tranquila, né? E eu acho que... E aí não cabe, eu não estou aqui também para desmerecer o porquê dessa decisão posterior de passar isso para a traumatologia. Mas eu quero deixar aqui um breve comentário. Naquele momento, quem era o secretário de saúde do Estado já era Sérgio Cortes. E ele era um ortopedista, ele era um traumatologista. Então, meu cara, dá a entender que parece que aquilo foi desenvolvido uma ação pública para atender interesses privados. Dele, né? Então, para ele na época. Não sei. Eu não concordei com aquilo naquele momento e continuo até hoje não concordando. Sei que o hospital desenvolve um trabalho legal de traumatologia, atende os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, muito bem, mas eu queria mais. Eu queria que atendesse a alta complexidade na nossa região centro-sul aqui, coisa que a gente não tinha e não tem, não é verdade? E por que eu ia exigir isso? Porque era isso que estava programado. O prédio lá é um prédio municipal, é um prédio do município, da Prefeitura de Paraíba do Sul. Portanto, eu acho que a gente podia, sim, continuar com aquele projeto primitivo e exigir isso, porque, afinal de contas, a gente estava entregando o prédio para o Estado gerir.
E o Estado também tem a obrigação com a população local, regional. Então eu acho que isso aí seria importante. Por isso que eu continuo com a convicção de que era melhor a alta complexidade e não só a modalidade da traumatologia. E aproveitando esse gancho aí que o senhor está falando da área de saúde, fala um pouco mais do que foi desenvolvido na área de saúde no seu governo. Maravilha, bem lembrado, porque eu me lembro muito bem quando você deve conhecer, Wagner, onde funciona ali a sede da Secretaria de Saúde na Rua das Palhas. Sim. Né? Aquilo ali foi eu que desapropriei aquele imóvel no meu governo para a gente poder dar uma oxigenada na gestão da saúde em Paraíba do Sul. E hoje eu inaugurei, reformei aquela casa, nós adquirimos ali, desapropriamos amigavelmente, colocamos a Secretaria de Saúde para gerir a saúde ali naquele local e está lá até hoje, né? Eu acho que ali a gente foi muito sucesso, foi muito positivo essa ação que nós fizemos. Construí também um posto de saúde novo ali no bairro do Inema, que talvez você não lembre, que não era da sua época, mas lá era um posto de saúde de madeira, coisa inaceitável. Então, reformei o posto Gilson Cantarino ali na estação, fizemos outras 3 ou 4 reformas de postos de saúde também. Então, a gente atacou na área da saúde naquilo que pôde. Eu acho que, de certa forma, a gente sabe que a população, a demanda é muito grande na área da saúde. Por isso que a gente, do gestor público, tem que enfrentar. E olha, não é fácil. Mesmo você enfrentando todos os problemas da questão de saúde, você ainda vai ter dificuldade de atender a população. E assim, qual as outras áreas que você teve um desenvolvimento mais de serviço no seu governo, na saúde, desenvolvimento de habitação? Como é que é? Infelizmente, a gente, apesar de ter apresentado alguns projetos na área da habitação, não houve tempo da gente construir a habitação. Porque o meu governo foi um governo muito curto, menos de 2 anos, então não foi possível. A gente atacou aonde foi possível, né? Mas na área de educação, por exemplo, nós fizemos muito, nós reformamos 7 escolas, e quando eu falo em reformar 7 escolas, é sempre com acréscimo de 2, 3 salas de aula, né? Aí, você quer ver uma coisa, uma das ações muito importantes também que eu fiz, foi assim que entrei na prefeitura, em 2005, foi quando nós desapropriamos uma área de terra, lá na Rua das Palhas também, onde era a antiga depósito da Casa do Lavrador, onde hoje funciona a creche Pantola, né? O sobrenome Pantola, me fugiu agora da memória aqui. Da dona Deolinda Pantola, eu nunca poderia me esquecer o nome da dona Deolinda, uma professora, nossa, que exerceu as suas atividades em Paraíba do Sul por longa data e deixou seu nome marcado na história de Paraíba do Sul. Né? Dona Deolinda, saudosa Dona Deolinda, tive a oportunidade de conhecê-la, mas o que acontece? O projeto primitivo ali também daquele terreno, no meu governo, seria de uma escola, ali seria uma escola, quadra, porque creche, a minha opção seria aumentar a creche do Dentinho de Leite, onde já existia creche, né? Mas aí posteriormente, eu acho que eu já até passei para você uma maquete dessa escola que seria construída ali, do projeto ali. Seria legal, depois você vai ter oportunidade de ver sobre isso. Então, você vê como é que nós atacamos de forma firme também na educação, com a reforma de 7 escolas, desapropriação daquele terreno já prevendo a construção da escola, que não foi a escola que o meu sucessor depois construiu, foi uma creche. Parabéns também, porque tem a ver com a área da educação também. Mas aí cada um tem uma decisão para tomar. É legal, eu bato palma porque o importante é que foi edificada ali uma obra importante para desenvolver, porque quem não apostar em educação hoje não pode apostar em mais nada. Não é verdade? É o futuro, né? E assim, eu percebi, como eu já comentei com o senhor aí, que eu não peguei muito o governo do senhor, só o início, porque eu tive que trabalhar fora. Mas pelo que o senhor está relatando aí, pouco tempo que o senhor ficou na prefeitura, já deu para perder o fôlego, né? Porque foi muitas ações. Não era fácil não. E aí a gente pode, enquanto a gente atacava na área da saúde, atacava na área da educação, atacava na questão da segurança, que a gente tinha uma boa convivência com os servidores municipais, a guarda municipal, a gente atacou também uma das questões que eu também não poupei esforço, foi a questão da geração de emprego, trabalho. Importante, pô. Você tem uma cidade que
se você não der oportunidade de emprego para as pessoas, você está fadado ao fracasso. Né? Não basta você só fazer pelos servidores municipais, você tem que fazer também pela população toda. Você tem que ter um critério para distribuir. E foi aí que eu também me apeguei muito na questão do projeto do trem da Maria Fumaça. Pô, eu dei 3 ou 4 viagens da Brasília, atrás lá na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Para quê? Para a gente pudesse ter a licença daquela Maria Fumaça para fazer a Maria Fumaça correr. E graças a Deus, depois de cumprir uma série de exigências da NTT, tivemos que fazer diversas obras no trecho da estação de Paraíba do Sul até Cavalu. Tive que fazer muros de contenções, uma série de trocar dormente, enfim, uma série de obras que não era muito da nossa expertise, mas nós fomos obrigados a fazer. A verdade tivemos o auxílio do pessoal da Leopoldina, ali do Rio de Janeiro, que dava apoio logístico para a gente também. Enfim, conseguimos cumprir todas as exigências da NTT. E quando faltavam 2 dias ou 3 para a inauguração do trem, que ele estava programado para reinaugurar o trem da Maria Fumaça, no dia 1º de maio de 2005. Quando faltava 2 dias, a NTT nos deu autorização para a gente fazer o passeio da Maria Fumaça. E você quer mais atrativo do que aquela Maria Fumaça? Rapaz, sábado e domingo era uma festa. E eu tive a felicidade de, em todo o meu governo, a gente poder o trem rodar, a gente recebeu os turistas, a gente tinha levantamento de dados que os hotéis viviam cheios, os restaurantes cheios, o nosso artesanato fluindo bem, a gente tinha os artesanatos tanto na estação ferroviária aqui de Paraíba, aqui do centro, de Werneck, de Cavalu, no Inema era uma festa quando o trem dava aquela parada por lá, dava outra parada na estação de Werneck, era uma beleza. Então aquilo aquecia a atividade e talvez ajudava na economia, ajudava muito. E aquilo ali é o seguinte, turismo. É necessário que o gestor tenha o discernimento necessário para saber se aquilo ali é válido ou não. Para mim é válido, era válido e as pessoas viviam felizes, a cidade super movimentada, porque o turismo a gente sabe que é um dos maiores geradores de emprego mundial, verdade é essa, e a gente não pode virar as costas para isso. Então dentro do meu governo, o trem funcionou, que foi uma beleza, era um projeto que eu tinha obrigação de dar continuidade e dei com o maior prazer, porque eu sabia que aquilo era importante para a cidade, na geração de renda e trabalho para a nossa população. Aí foi bem aproveitado. E falando de emprego, o que o senhor conseguiu para Paraíba do Sul nessa questão do emprego nessa época? E continuando apostando na questão do emprego também, foi uma oportunidade, assim que nós reinauguramos o trem da Maria Fumaça, nós também oficialmente conseguimos instalar a Globo Aves em Paraíba do Sul. Eu já tinha dado 3 viagens na cidade de Cascavel, no Paraná, é uma loucura, porque eu tinha que ir lá convencer aos proprietários da Globo Aves, porque eles haviam adquirido a antiga fazenda do Disco, né? E queriam ali remover todas as benfeitorias que existiam dentro da fazenda e levar embora. Porque aí, quando eu falo em benfeitorias, eu estou falando em 54 galpões pré-moldados de 1.500 metros quadrados. Mais ou menos era isso. Então, você imagine eles tirarem toda essa estrutura daqui. E mais a fábrica de ração na BR-393 ali. Iam desativar tudo. Compraram talvez, eu não sei se compraram aquilo a preço de banana naquele momento, e iam só desmontar e levar os equipamentos embora. Eu me esforcei, a gente pegava um avião aqui no Rio de Janeiro, descia em Foz do Iguaçu, naquele aeroporto minúsculo ali, dava até medo. Voltava de carro mais uns 150, 200 metros até Cascavel, e eu acho que por 2 ou 3 vezes nós tivemos que fazer isso, e eu consegui convencer o presidente lá do Grupo Globo Aves a não retirar a empresa daqui. E consegui também que ele se instalasse. E eu acho que eu não tenho exata noção da geração de hoje dos empregos diretos. Mas naquela época eram 250 empregos diretos. Hoje acho que está mais ou menos... Fora os indiretos, eu não sei como está hoje, né? Contratado. Então eu acho que aquilo ali foi importante para Paraíba. Era uma mão de obra que não dependia de muita qualificação. Eles mesmos davam o curso lá, qualificavam a mão de obra. E eu tive a oportunidade de visitar aqueles galpões aquilo lotado lá, com os animais, com as aves.
Enfim, eu acho que fiz uma boa ação ali. Outro ponto importante também, eu não parei por aí não, foi o prédio da antiga Argo ali, né? E eu dei oportunidade aqui no centro de Paraíba do Sul, quando nós demos a oportunidade para Macaxeira, que era uma empresa da cidade mesmo, se instalar ali. Eu acho que ela ainda gera bastante emprego direto ali também. É uma empresa sólida e que eu fico muito feliz de poder ter cedido aquele espaço municipal ali para uma empresa daqui da cidade que gera emprego até hoje. Maravilha. E demos outras também, em Barão de Angra, a gente tinha o Distrito Industrial, que nós colocamos ali também algumas empresas para se instalarem. Ali, logo depois, ali perto da Chacarinha, também tinha uma fábrica de panela também, que a gente colocou antes lá, que hoje não sei mais como está aquilo, é um espaço também da prefeitura. Enfim, a gente se mobilizava na área do emprego, por quê? Que coisa é melhor do que a pessoa, do que o cidadão, a cidadã, ter o seu trabalho, poder receber o seu recurso no final do mês e sustentar a sua família? Acho que se a gente não pensar dessa forma, vai pensar em quê? Ali eu percebi que o senhor está pensando aí, o senhor atacou na saúde, na educação, no emprego, no turismo, nos pontos fundamentais do que a cidade necessitava ali na época. Perfeito. Eu acho que a gente ia atacando na medida... Agora, o que acontece? Tem determinadas situações, porque quando você é o gestor público da sua cidade, você toma decisões diariamente. E você tem que tomar decisões, você tem que ter alguns enfrentamentos. E por quê? Aí você pensa, peraí, eu vou tomar uma atitude aqui, eu vou tomar uma decisão que vai agradar a 1, ou vou tomar uma decisão que vai agradar a 100? Você tem que ter critério. Eu vou tomar uma decisão que vai agradar a 100. É assim que funciona. E sabendo que aqueles outros ali, aquela outra porcentagem vai ficar... Talvez porque você não consegue atender a 100%. Mas se você puder desenvolver política pública, projetos e ações que procurem sempre beneficiar o maior número de pessoas, aí você está no caminho certo. Pode ter certeza disso. Então, a pessoa, quando quer fazer, vai lá, faz e prova aí. Para quem não conhece, quem não conheceu, quem não lembra dessa época, a gente conversando aqui está relembrando de tudo que aconteceu. Porque talvez o mais jovem, né? Porque eu, por exemplo, eu já estou com 59 anos, você ainda é mais novo, né? Mas o mais jovem talvez não saiba dessa dificuldade. Eu tenho certeza que em outros momentos, eu tenho certeza que você vai me convidar para retornar aqui e a gente vai poder argumentar. Eu tenho certeza que você vai me dar a oportunidade para me fazer a minha pregação e a gente poder aqui falar, tocar na ferida também, tocar em assuntos difíceis. Eu não tenho receio não, mas eu acho que a oportunidade aqui é muito boa para a gente falar dessas ações, porque eu tinha por hábito, de 15 dias na rádio, fazia um programa de 1 hora, 2 horas, a gente estava sempre informando a população das ações que estavam para surgir, daquilo que a gente estava pleiteando, a gente estava sempre prestando conta para a população. Aí se você me perguntar, João Vicente, você era aquele prefeito que ficava lá no gabinete atendendo? Não, eu realmente não tinha muito aquele perfil. Agora, eu estou para te falar que eu atendia mais na rua, onde que eu procurava me concentrar mais na rua do que dentro do gabinete. A verdade é essa. Porque eu estava constantemente presente nas minhas obras, eu gostava de acompanhar pessoalmente, por mais que a gente desse autonomia ou outra para o secretário, mas eu gostava de acompanhar pessoalmente. Eu participava muito. E por quê? Isso me dava... eu me inteirava mais dos assuntos, das dificuldades que poderiam ocorrer, porque as dificuldades eram grandes, a gente tinha uma prefeitura que não tinha recursos. Hoje a gente tem uma prefeitura que recebe até royalties, coisa que não tinha na nossa época, não é verdade? Agora, a gente tinha dificuldade também, muita dificuldade. Não pense a gente tinha dificuldade, a gente se assume uma prefeitura que você tinha dívida com Light, que você tinha que arrumar situações. E a gente vai ter oportunidade para conversar sobre essas dificuldades aqui. Eu acho que no momento certo você tem uma visão legal e você vai saber por que a gente teve que implantar uma contribuição de iluminação pública. Gestor não faz só coisa boa, mas às vezes ele tem que fazer algumas coisas ruins também. Porque quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. É igualzinho médico, né? Às vezes o médico ali para curar tem que mexer na ferida e doer. Na ferida e doer. Então, eu vou tocar num ponto aqui, porque às vezes a gente está falando só de coisa boa e a gente vai ter oportunidade também de falar de coisas ruins. Assim que eu ganhei a eleição, em 2004, eu me mobilizei naquele final de ano de 2004, eu me mobilizei para a gente aprovar uma contribuição de iluminação pública.
tive que fazer isso, sabe por quê? Porque a gente estava com dívidas que não eram só que vinham se arrastando há anos anteriores. Eram polêmicas, eram brigas judiciais com a empresa, com a concessionária, era uma loucura. E eu cheguei à conclusão de que não tinha jeito, ou você cria uma fonte de recurso para encarar o problema, ou você está fadado ao fracasso. E a gente conseguiu fazer essa contribuição. Mas eu vou te dizer que eu não consegui colocar essa contribuição para cobrar. Porque naquele momento, já numa crise com vereadores, aprovaram uma legislação e cancelaram a contribuição. Só que essa lei foi depois arguída no órgão especial Tribunal de Justiça e essa lei deles foi ilegal. E aí isso deu um prejuízo enorme para a prefeitura. Mas não vamos falar nesse assunto não, porque nós viemos falar de coisa boa. Não é verdade? É isso aí. E a gente já está aí terminando o podcast do Letra, mas ainda tem um pouquinho ainda e eu vou fazer 2 perguntas. Perfeito. Super rápido, se eu quiser ficar à vontade para responder. O senhor acha que recebeu um golpe para poder sair da prefeitura? Ô Wagner, não tenha dúvida que foi um golpe. Pode dizer. Porque pelo que o senhor relatou aí, o senhor estava, assim, na minha visão, um bom prefeito. Porque viu as necessidades do povo. E teve essa questão da sua saída. Ó, eu vou te falar o seguinte, eu acho que no período, tão pouco tempo, o meu governo foi um governo muito curto, né? Eu fiquei mais ou menos até, acho que final de setembro de 2006. Então foi um governo lá de 21 ou 22 meses de governo. Proporcionalmente, se você pegar o relato de todas as ações que eu pratiquei, você pode ter certeza que proporcionalmente eu fiz muito, sem querer desmerecer os outros prefeitos, quem quer que seja, mas se botar na ponta do lápis aí, eu tenho certeza que não deixei a desejar. Pode ter certeza disso. Aí fizeram esse golpe no senhor para provavelmente alguém que estava interessado em assumir o seu cargo, né? Não digo que alguém que estava interessado em assumir meu cargo, mas eu tive algumas demandas muito fortes e eu não gostaria de tocar nesse assunto agora, porque talvez não seja o momento, né? Eu acho que essa questão, quando você fala em golpe, eu acho que, como isso não é muito a nossa pauta, eu prefiro não tocar nesse assunto nesse momento. Mas eu tenho certeza que você, com o seu discernimento aí, vai me provocar outras vezes. Eu gostaria muito de participar outras vezes do seu programa, porque estou muito feliz de estar aqui contigo e a gente vai ter oportunidade, com tempo, para a gente poder falar sobre determinado assunto. E aí a gente vai poder desenvolver, eu vou poder dizer para você o que eu passei naqueles momentos e o porquê disso. E para finalizar, a última pergunta da noite. Hoje, o que o senhor acha do meio não só político de Paraíba do Sul, mas também o jeito que está a cidade? Você acha que está num nível bom, médio, razoável, ou tem muita coisa para fazer? Qual seria a sua opinião como cidadão? Como cidadão, eu tinha um ritmo de governar nos meus 22 meses de governo lá, muito acelerado, com muitas realizações. E eu não vejo, depois da minha saída até então, aquele ritmo acelerado. Então, eu não posso achar, eu não posso estar satisfeito. Eu não estou satisfeito. Porque o meu ritmo era muito acelerado, tá? De muitas conquistas, de muitas realizações. E eu não vejo mais, igual eu te falei, eu dei uma dica aqui. Eu acho que quando a gente construiu aquela ponte nova lá de Paraíba do Sul, eu acho que no ano seguinte, a gente já era para estar pensando numa terceira ponte. Então, tem que sonhar grande. E não basta você viver só do recurso municipal. Você precisa ir a Brasília obter recursos, você precisa estar constantemente na capital em busca de recursos, porque se a gente for depender só dos recursos próprios e dos repasses de CMF, de FPM, agora não que a gente tem uma novidade do ROIT, que é um benefício legal para investimento, se você for depender só disso, você não vai conseguir as grandes realizações, os grandes projetos. A gente tem que, vou te dizer, às vezes eu sou até muito repetitivo, mas a gente tem que sonhar grande para conquistar o maior número de realizações possíveis.
Não pode parar e deixar parar, né? Tem que De estar jeito algum, sempre, de jeito algum. tipo uma engrenagem de relógio, né? Sempre ali cuidando, girando, para não parar, Perfeito. porque a gente parou, piora, né? Perfeito. E assim, aí a nossa cidade precisa estar sempre em desenvolvimento. E é isso daí, a gente vai estar terminando aqui o podcast do Letra nessa semana. Semana que vem nós vamos estar de volta, mas antes disso, se o senhor quiser deixar mais algum recado, um lembrete, considerações finais, seus agradecimentos, fica aí à vontade para a gente estar encerrando o programa dessa noite. Ô Wagner, eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou tendo uma das primeiras oportunidades de ser convocado para uma entrevista aqui. Legal, estou muito satisfeito. Bom estar com você, um cara que tem uma boa relação na imprensa aí, que gosta de retratar a realidade, né? Então, quero te agradecer demais, quero agradecer o seu programa, quero agradecer aí os seus seguidores, os seus ouvintes, os seus telespectadores. Estou muito feliz. Espero que você possa me dar outras oportunidades, espero que a gente possa... Claro. A gente tem muito assunto para debater, né? E a gente sabe que o tempo é curto, mas a gente procurou aqui, de uma certa forma, dar uma pincelada em algumas ações que nós realizamos. E aí, quero dizer para você da minha felicidade de poder estar aqui participando dessa entrevista contigo, desse podcast, como assim vocês agora tratam, né? A gente não tinha o costume na nossa época dessa nova técnica, muito legal, da gente falar sobre o que a gente pôde desenvolver. E eu tenho certeza que nas próximas oportunidades que a gente tiver aqui contigo, a gente vai poder tocar em assuntos mais específicos e poder relatar com mais riqueza de detalhes tudo aquilo que a gente passou na política aqui em Paraíba do Sul. Agora, pode ter certeza, a gente vai continuar participando da política. E necessariamente não significa que a gente vai ser candidato a nada, mas participar da vida partidária, da vida política da nossa cidade, principalmente da cidade que eu nasci, eu faço questão de participar e eu vou estar sempre opinando, vou estar sempre dando meus pareceres, vou estar criticando se for necessário, enfim, quero ajudar a minha cidade sempre no desenvolvimento sustentável. A cidade tem que crescer, a gente tem que dar, a cidade está precisando de uma oxigenada, de uma sacudida forte, principalmente na geração de emprego. A gente tem que trabalhar, tem que dar um jeito de abrir mais indústrias, criar, trazer empresas para cá para se instalarem, porque, volto a dizer, a geração de emprego, de trabalho, de renda é muito importante. O cidadão precisa ter dignidade, ele precisa ter a receita dele própria para ele mesmo cuidar da vida dele. O cidadão não quer cesta básica. O cidadão não quer isso. O cidadão quer trabalho. Não quer depender do governo, quer trabalhar, quer depender do seu suor. Quer trabalhar. E para isso, a cidade, o gestor público tem que estar atento aonde que gera emprego aqui na cidade. Quais os pontos? Precisa atacar. A gente tinha um estudo técnico de vocação, a cidade tinha tudo para continuar atacando no turismo. A gente estava com os hotéis, fazendas aquecidos, com os hotéis, Hotel Itaoca, Hotel no Beira Rio. A gente vivia com os hotéis lotados, super aquecido essa atividade, os restaurantes bem frequentados. E parece que a gente perdeu esse foco. Não sei por quê. O gestor público tem que estar preocupado com essa questão. O emprego é muito importante. Não adianta você ficar dando empreguinho só na prefeitura para as pessoas, não. Porque não é por aí que vai resolver. Porque aquilo ali é passageiro, daqui a pouco a receita do município cai, você não consegue manter mais, aí você atinge o índice lá de gasto com o pessoal, aí já tem que sacrificar aquele que você colocou. Então você tem que aquecer, é o setor privado. É ele que vai dar a resposta para a população. É isso aí. E eu, de novo, agradeço a sua presença aí. Nós vamos marcar outros encontros para a gente bater outros papos, outros assuntos aqui. E a porta da TV Unidos, da Rádio Unido Gospel, vai estar sempre aqui à sua disposição. E muito obrigado. Manda um abraço lá para Bernadette, toda a sua família, tá? Maravilha. E até a próxima, né? E para vocês que estão ficando aí, muito obrigado pela atenção. Semana que vem nós vamos estar aqui de volta com mais pessoa aqui sendo entrevistada. Te agradeço por tudo. Se liga aí no meu canal, no YouTube, no Instagram e nas outras plataformas digitais. E na rádio Unido Gospel. Ok? Uma boa noite para todos. Vamos voltar para a programação normal. E até semana que vem. Fique com Deus e Deus abençoe a todos.